Senhor Paulo, seja bem-vindo, é um prazer ter o senhor aqui, né? Uma Eu, pessoa admirável, um médico já do nosso meio. muito obrigado. Então, obrigado pela presença, senhor. Pai do Otávio e do Paulo. Então, são outros dois que estão despontando aqui também. Parabéns, Muito porque são bem. dois filhos Eu, exemplares, vamos dizer assim. Então, isso tudo veio de exemplo do senhor, né? muito obrigado. Eu que agradeço a presença aqui e vamos ver aí. É um prazer aos meus filhos. De fato, é uma honra para mim. É, na verdade, o senhor foi um espelho para eles, né? Na verdade. Veja bem, eu desde que comecei a exercer a medicina em Maringá, cheguei em 1980, né? Então, logo casei, comecei a exercer. Os filhos viam eu sair para atender, voltava, às vezes no meio do almoço, entendeu? Mas sem reclamar. Eu, graças a Deus, nunca reclamei de atender, de trabalhar, de fazer plantão, entendeu? E eles foram vendo, cresceram. Eu nunca falei sigam essa profissão ou não. É E mesmo porque a especialidade do senhor é diferente da deles, diferente, né? né? Mas mesmo assim, falar, ó, faço medicina, nunca falei. Minha filha mais velha fez odonto e os dois resolveram fazer medicina. Uhum. Então, estão na área médica odontológica, os três, né? E ligados à saúde. E para mim foi uma honra ao vê-los assim, entrando na faculdade, prestando, exercendo a residência médica, especialização e depois vontade deles de retornar para Maringá, junto dos pais, dos parentes, tudo isso. Isso é É uma uma honra. coisa, né? Na verdade, eu vi que nem meu pai. Meu pai também teve os Os filhos que filhos voltaram voltando. para casa. Fala que isso aí Isso. na verdade, é um presente que os pais Nossa, têm de, porque geralmente os filhos às vezes estão vão vamos dizer para assim, os pais longe. criam os filhos para o mundo, né? É Quando eles isso voltam aí. para casa, é uma satisfação a gente poder viver o Muito resto da grande. vida, né? Nossa, você poder, às vezes, almoçar junto, sabe, durante a semana, alguns dias, não é só final de semana, entendeu? Uhum. E depois vem os netos também, né? Melhor ainda, Melhor né? ainda, né? Muito bom. Eu Doutor Paulo, agradeço. e o senhor, a gente, lógico, né, a gente viu que os meninos fizeram cirurgia plástica e tal, Certo. e o Otávio me falou que ele sempre viu o senhor como um cirurgião, né? Ele falava, não, meu pai é cirurgião e tal, então sempre ele teve aquele negócio, depois, durante a faculdade, que ele foi para o lado Derivou para pra, cirurgia pra, também, mas cirurgia plástica. é, vamos dizer assim, quando o senhor chegou aqui em Maringá para hoje, vamos dizer assim, a demanda do cirurgião continua a mesma, não mudou nada do senhor fazia para lá, para agora, vamos dizer assim, ainda continua fazendo-se as mesmas coisas, só que numa frequência maior, vamos dizer. A gente fazia cirurgia geral na década de 80, não tinha ainda cirurgia videolaparoscópica, então eram grandes incisões, grandes cirurgiões, né? Hum. Era um Isso lema, aí um era ditado, interessante, né? Grandes grandes cirurgiões e grandes cirurgiões, curativos também, grandes né? curativos. O pós-operatório era daqueles, viu? Aham. Mas era uma coisa assim que era emocionante, até hoje ainda, só que foi substituído aos poucos pela cirurgia videolaparoscópica, na grande maioria das cirurgias, do aparelho digestivo e cirurgia geral, ou pelo menos é feita grande parte de uma cirurgia que não se consegue completá-la por vídeo, mas a grande parte é feita por vídeo, né? Que acelera, deslancha a cirurgia e depois você complementa com algumas ressecções por algumas incisões menores. Uhum. Mas depois a gente também tem a especialidade em endoscopia digestiva. Então faço cirurgia, cirurgia do aparelho digestivo e cirurgia geral. Depois veio a videolaparoscópica e a endoscopia do aparelho digestivo, seja endoscopia alta, né? Uhum. Ou a videocolonoscopia, que é a cirurgia Uhum. do intestino grosso, né? E estamos aí, depois veio a cirurgia bariátrica, entendeu? Então a gente passou Por por todas essas evoluções. várias evoluções Porque da assim, eu vejo cirurgia. que é igual para mim, deve ter sido igual pro senhor também, só que, né, eu sou mais novo que o senhor é Sim, mais experiente que eu. É, mas pro senhor, todos esses upgrades que o senhor teve que dar, vamos dizer assim, porque antes a cirurgia geral era só certo. bisturi
Abrir, Abrir, fechava e tal. fechar. Com a vídeo, sempre foi difícil, vamos dizer assim, para vídeo depois? Ou Veja como é que bem, foi nós, essa transição? isso. Nós começamos a vídeo e fizemos um aperfeiçoamento ou um treinamento em porcos, né? Uhum. Então nós pegamos um veterinário aqui de Maringá, nós fomos numa clínica, levamos os porquinhos com aparelhagem de vídeo e fizemos Então cirurgias começava a cirurgia experimental laboratorial. experimental, laboratorial, treinamos, depois os parquinhos ficavam bem, iam para uma propriedade aí, ali perto da rural, e escaparam todos, né? Entendi. Para alegria nossa. E assim fomos evoluindo, e aí foi para o ser humano. Eu lembro a primeira cirurgia que eu fiz de vídeo, foi uma colestite aguda, difícil até, por sinal, mas a gente com os colegas médicos operamos em três desde o começo, né? Então Uhum. se transcorreu tudo bem, Hoje graças a Deus. uma cirurgia dessa leva quanto tempo, mais ou menos? Não, uma videocolesteco é que demora mais o preparo da mesa, as Uhum. pinças todas têm que ser montadas na hora, né? E a cirurgia é em torno de 30, 40 Que minutos maravilha, e um né? pouquinho mais Antigamente o da senhor gastava sala. quanto fazer uma cirurgia dessa? Ah, 1 hora e meia, 2 horas, dependendo se era muito Vamos dizer assim, mais ou complicado. menos 3 vesículas. Ah, faz três hoje, Faz 3 no hoje, no mesmo mesmo tempo, tempo que fazia uma sem dúvida. anteriormente. Que interessante, né? Como mudou. Se tiver sala, sai de uma e entra na outra. Entra É na isso outra. aí. Que Mas bom. beleza. E o E a cirurgia bariátrica, hoje a gente sabe que a cirurgia bariátrica ela é uma cirurgia, hoje tem pelo SUS, Certo. né? Tem suas indicações da cirurgia bariátrica. O senhor tem visto o número das cirurgias bariátricas aumentar, estagnar? Como é que está hoje a atual situação das cirurgias bariátricas? Assim, Veja bem, a cirurgia bariátrica houve um deslanche grande, coisa de 10 anos para cá, teve um aumento do índice grande, mas também estão surgindo assim, novos medicamentos que acabam auxiliando esses pacientes que se tornariam os obesos mórbidos, né? são os Ozempic hoje. Os Ozempic da vida, controlando e os tratamentos das síndromes metabólicas, seja por diabetes, que descompensava muito mais fácil, hoje você tem medicamentos melhores, né? Que também fazem, além de melhorar o diabetes, perder peso. Então, não é que não esteja havendo. As cirurgias continuam, estão tendo, mas também tem o balão intragástrico, que pega aquele paciente numa fase intermediária ou de obesidade grau 1 a 2 e que você consegue reverter com tratamento dietético, o balão, nutricionista orientando, fisioterapia, que é a atividade física, que todos devem ter. Então, houve uma acomodação de um número assim de pacientes que necessitam de fato de cirurgia bariátrica. Entendi. E a orientação melhor hoje, seja por internet, WhatsApp, tudo, de dietas, de medicações, né? Então, está tendo uma acomodação, sem dúvida. E qual que é a faixa etária, senhor? A faixa etária diminuiu, o pessoal mais novo tem procurado o senhor, porque antigamente o pessoal ia um pouquinho De mais idade? idade, né? Hoje o pessoal tá ficando obeso mais novo, né? Tá. Existem pacientes aí novos, de 20 anos, 15, de 15 para cima, que já estão em graus de obesidade grande, sabe? Hum. Então, o tratamento, a gente se pega esse paciente logo, faz um esquema junto com outros profissionais para que tenham um controle melhor, né? Né? Mas ainda é a faixa de 30, 25, 25, 30, 30 anos. São 40. pacientes novos, né? Tem. E às vezes por descompensações psiquiátricas e tudo mais, o paciente Desconta na comida. desconta na comida. Esse que é o duro, né? Viu? Interessante, né? E cada paciente é uma história, né? É Hum, um relacionamento, é uma família, é um tipo de problema psicológico ou familiar que acaba desencadeando e levando a isso, né? entendi. Sem dúvida. O senhor veio para Maringá em que ano? Olha, o ano que eu entrei na faculdade, O em senhor fez faculdade 1900, aonde?
Eu fiz na FAMEMA, Faculdade de Medicina de Ah, Marília, Marília, muito boa. e eu entrei em 72. No ano que eu entrei, já em julho, eu vim para Maringá e fiquei um mês aqui, indo no hospital, você entendeu? Uhum. Então, venho a Maringá desde 72. Deixa eu ver que Maringá era barra, vamos Era, dizer assim. eu lembro muito bem dos colegas médicos da época, né? Alguns deles já hoje não estão mais Sim. presentes. E depois vim definitivo, pós a residência de cirurgia geral, tudo que eu fiz no Rio. Aí eu voltei em 80. Aí vim definitivo em 80. Eu, São completar 45 anos aqui eu de fui Maringá. paciente do Dr. Milton Cury. Então, eu vim por causa dele. É. Eu vim por causa do Milton. O Milton já estava há uns 2 anos, quando eu entrei na faculdade, ele já estava aqui há uns 2 anos. Então eu vinha, ficava na casa dele, frequentava, tanto ele quanto a doutora Sandra, né? Sim, Ela é anestesista. E vim em 73, 74, vim todos os anos. Aí depois acabou se chegou a hora estabelecendo. de vir trabalhar, né? Entendi. O Dr. Milton Cury foi uma pessoa Nossa, muito. muito Ó, boa, né? Um devo muito a profissional. ele, viu? Profissionalmente, pessoa assim de relacionamento, sabe, não estourava com ninguém, não brigava, era uma pessoa diferente. Ele é um gentleman, Muito, né? Sempre foi era, muito diferente, sempre né? foi. Muito científico, E, uma pessoa muito boa, né? é, Que bom. guardo ótimas Ótimas recordações. recordações, né? Nossa Senhora, muito. E Beleza. hoje, assim, lógico, né? A gente Ah, estava conversando aqui anteriormente um pouco, né? Eu sempre vi o senhor nas reuniões da Unimed, sempre indagando ali, perguntando sobre as questões da cooperativa e tudo mais. Hoje a gente vê que os hospitais, assim, hoje o senhor usa ali o São Marcos, que é próximo do sim. seu, né? Que é ali do lado ali. É uma impressão que eu tenho, mas é uma realidade também, né? Hoje nós temos hospitais em Maringá, mas todos eles são da época de 80 e 90, né? Não são hospitais novos, né? Sim. Então, o senhor acha que Maringá precisa de hospitais novos? Veja Ou bem. a gente está bem servido? Não, Maringá sempre teve assim vários hospitais ou clínicas pequenas que acabaram evoluindo e se tornando hospital. Então, se você pensar e comparar com outras cidades, por exemplo, Bauru, você tem 3, 4 hospitais no máximo. Cidade boa, do porte de Maringá quase. Então, eles concentraram, até houve uma hipertrofia maior do hospital da Unimed de lá. Uhum. Maringá, como tem vários hospitais e a Unimed antes não tinha, passou a ter agora esses últimos anos, por necessidade também de se adequar, né? Uhum. E não ficar na dependência de planos, hospitais particulares e planos de saúde que vieram conturbar um pouco a medicina aqui, Sim, exigindo algumas coisas, e para a Unimed fiscalizar isso tudo também não era fácil. Então, a Unimed partiu para ter o seu próprio hospital, arrendou um, já está com outro em fase de acabamento, que deve terminar até o ano que vem. E a gente faz parte da criação da Unimed, né? Me lembro quando a Unimed foi fundada, a gente fazia reunião ali na Avenida Parigô de Souza, uhum. do lado onde era ali a Singratur, sabe? Sim, Uma lojinha e a pessoa que comandava os profissionais era o Nelson Rezende, né? Nelson Nelson Rezende. Rezende, foi o fundador da Unimed. Interessante. Dali para cá as coisas mudaram muito, né? Eu vejo Bastante. hoje, assim, que a Maringá cresceu, lógico, a Unimed cresceu junto. E olhando no geral, o que que o senhor acha, assim, nós estamos indo bem? É uma fase assim, você vê, Maringá aumentou, houve uma obsessão assim de alguns planos de saúde da capital ou de São Paulo, Rio de Janeiro e outras capitais vieram investir em Maringá, entraram numa fase que, pelo barateamento da mão de obra do médico, que infelizmente ocorreu nos últimos anos, eles vieram como uma fonte de renda, ou seja, mão de obra barata, produção grande Qualidade ruim. e qualidade não precisava ser boa. Isso, a filosofia desses que vieram de fora.
Tanto é que os hospitais que foram adquiridos, ou mesmo algumas outras laboratórios e de imagem ou outra coisa, que foi adquirido por fora, decaiu um pouco o nível. Isso a gente tem visto. Eles prezam e olham no computador produtividade, não qualidade. Não a qualidade do atendimento. Infelizmente. Então, querem aumentar o número de cirurgia, chamar um monte de profissional para um hospital, para outro, aquela briga de oferecer algumas vantagens ou regalias para algumas especialidades, mesmo que seja em detrimento da qualidade, né? Então, é muito importante essa criação do hospital da Unimed. O que a Unimed arrendou já está com uma boa impressão a nível dos próprios usuários e cooperados. E o Hospital Novo vai, então, eu acho que trazer muito um upgrade aí muito na bom cidade. para a cidade de Maringá. E ainda tem outros aí tentando, né? Como o Nick querendo ver se arruma algum parceiro para investir, né? Que também é promete para os bem-vinda próximos também, né? anos. Sim. É. E o Hospital dos Meninos lá, né? O Sene dos Meninos Então, também. Maringá, muita gente não sabe que tem em Maringá um hospital do padrão do SEI, certo? Ele foi feito agora nos mínimos detalhes não é só luxo, não. Luxo, qualidade, padrão, entendeu? Desde o atendimento, as instalações, centro cirúrgico, sabe? Foi feito tipo um padrão hospital da Grande São Paulo, Sírio, Diferente, Einstein, né? bem Eu diferente. falo que hoje, assim, eu não sei se é a mesma Ah, impressão que eu tenho, assim. Vamos dizer assim, quando você fala que você vai em hospital, eu vou precisar de hospital, o que vem na primeira cabeça, na cabeça da gente é aquele hospital gelado, frio, aquela uma maca coisa fria, aquela maca dura, aqueles corredores assim, aquela coisa, aquela experiência ruim. certa. Eu acho que o Sene, por exemplo, ele veio, esses hospitais diferentes, eles têm para a pessoa ter uma experiência diferente, né, Justamente. no hospital. Então isso é uma coisa que talvez lá no passado o pessoal não tinha essa Não se mentalidade, não se prezava muito por prezava muito isso, por não, isso, não né? avaliava que era tão importante, né? O importante era estar funcionando, né? E Fazer o mais foi. rápido possível para poder ir embora, vamos dizer É, assim, né? então ninguém investia muito, né? Hoje não, o hospital que não tiver qualidade, é de tudo. Você vê, se você tiver uma frequência alta no hospital, você tem que estar supervisionando tudo. É o chão, é o banheiro, é o quarto, as camas, a televisão se está funcionando, se não está, entendeu? Então, Uhum. hoje os que têm alta rotatividade pecam, né? Sim. Não conseguem. É porque não tem jeito, na verdade, de suprir, né? Não tem como. E o Mas custo é caro, né? Então é isso aí. Mas após o Ceni, outros tentarão criar algumas coisas comparadas ou para concorrer também, né? E isso engrandece Maringá, sem dúvida. Eu também acho. Maringá cresceu, né? Agora, por exemplo, antes o pessoal ia muito, uma coisa que eu via muito é assim, o pessoal saía das cidades menores, Arapongas, as cidades que eram mais próximas de Londrina, o pessoal ia para Londrina. Isso. Agora eu tô vendo uma coisa diferente, o pessoal tá vindo a Maringá. Então é uma coisa que É, antes eu não via. essa Inclusive até do contrário, tem paciente que vem de Londrina para se tratar em Maringá. aí, ó. Uma coisa interessante. Então, assim, eu assisto, eu vejo isso lá no nosso, mas é uma coisa que não existia. O pessoal ia daqui para Londrina, de Londrina para Curitiba ou São É Paulo, que isso eram as aí. referências, né? Agora Então, estão agora Maringá é o aprender o polo, caminho né? de E Maringá, todas as cidadezinhas pequenas, né? sem dúvida. Isso é bom para a Paulo, gente, para todo uma mundo. pergunta assim, qual Ah, foi na vida do senhor, assim, algum caso pitoresco assim, né, que aconteceu com o senhor em Maringá, né, com o paciente, que o senhor tem uma memória assim de eu, de alguma coisa aí de paciente, vamos dizer assim, alguma uma história legal de algum paciente? hum, tenho bastante coisa assim, mas De eu, memória, não? de memória, Não, não assim, tem de problema. sopetão. Não, mas
Para assim, procedimento, algum atendimento. Algum paciente que deixou alguma. Ah, O senhor se lembra, assim, na verdade, que ficou até hoje, que o senhor carrega com o senhor assim, uma lembrança boa de uma coisa que o senhor fez e ficou marcado aí. Não, o que às vezes o que enche a gente assim de alegria, às vezes até emociona, é algum paciente que te liga, te manda mensagem. Eu tenho um paciente, está em Iraí, que eu operei ele um dia de apendicite aguda, supurada, daquelas bravas, feias, sabe? E ele tava, morre, não morre. E foi para UTI, infecção e tudo, escapou. Ele hoje é até locutor lá no Mato Grosso do Sul, sabe? Uhum. Mas é impressionante. No dia que eu operei ele, todo ano, ele manda mensagem, agradece, É um liga, paciente. sabe? Aham. Então isso deixa a Esse gente bem reconhecimento é alegre. feliz. E outros aqui da cidade, sabe? Afinal de contas, paciente que você viu há 40 anos, ontem, por exemplo, chegou uma que eu operei de câncer há 23 anos, super bem, para fazer check-up, fazer outra coluna. Então isso engrandece, deixa a gente animado para continuar. Tanto é que estamos reformando a clínica inteira para melhorar, Pra né? melhorar, né? A deles e a Agora, minha. entendi. Agora sim, lógico, os meninos tomaram o caminho deles, Ah, né? E lá no caso do senhor, quem que vai tomar a sucessão da. então, eu fiquei segurando para não acrescentar mais colegas na clínica, porque eles estavam para vir. Eu falei, vamos ficar aqui, né? Se eu Uhum. chamar agora, depois vai ficar pequena a clínica e tal. E de fato, eles hoje estão seguindo, estão precisando de mais espaço. Então, nós estamos reformando a clínica. Eu vou ficar mais para frente, talvez, se eu diminuir ou reduzir um pouco a cirurgia, eu vou ficar mais na endoscopia e consulta, que ainda é o que eu gosto, né? Uhum. A gente hoje pega pacientes com muito mais complicações, com muito mais procedimentos feitos, com muito mais exames, aquele que chega com um calhamaço de exame, às vezes, na clínica, e às vezes até exames sem precisar, sabe? Uhum. Então, hoje, a clínica é complexa por causa que o paciente exige mais um pouco de atendimento, Sim. mais de atenção da nossa Atenção, né? parte. É, Que bom. acabou aquele negócio, não pode ser consultinha rápida, entendeu? Os pacientes precisam ser bem Bem atendidos, atendidos. senão no final da minha profissão, dos meus anos, não posso pecar, né? Não posso Tá errar. certo. Mantendo o mesmo Pelo padrão, menos né? procurar fazer o melhor possível, né? Maravilha. Doutor Paulo, a gente sabe, lógico, que o senhor faz as cirurgias e tal. A endoscopia, meu cunhado também tá lá em Santos, faz endoscopia também. Certo. A endoscopia, ela, lógico, né? Ela veio evoluindo, né? E os equipamentos mudaram também da endoscopia? Veja bem, os aparelhos de endoscopia mudaram, eles vêm sofrendo ao longo dos anos modificações e inovações. Então, antes era o sistema analógico, depois é o Full HD. No Uhum. Full HD você tem alguns botões no aparelho que te dá uma nitidez ou faz um contraste, uma análise da lesão que você encontra, é, dando a sugestão se ela tem alguma aparência para neoplasia ou coisa assim. Oh, Então, interessante. eu mesmo troquei agora, esse mês de agosto, troquei os equipamentos meus, já chegaram outros equipamentos novos de endoscópio para endoscopia digestiva alta e para videocolonoscopia. Então, são imagens muito mais nítidas, né, em Full HD, tem itens de lâmpadas de xenon, lâmpadas LED agora, né? Então, houve uma evolução muito grande e a gente que não está pensando em parar logo, já mudamos Entendi. todos esses equipamentos e esperamos poder fazer exames mais bem feitos e mais bem diagnósticos para os Entendi. pacientes, né? Doutor Paulo, hoje falando em coluna, qual que é a idade ainda para
Se o pessoal Correto, procurar fazer uma colonoscopia, tem correto. igual o Isso, exame de próstata, vamos dizer é, assim. isso. A idade veio sendo reduzida e hoje, a partir de 45 anos, já se indica a primeira colonoscopia. Ou, em caso de algum familiar, algum histórico familiar, antecedentes ali familiares que tenham alguma chance para lesões ou mesmo para lesões poliposas, né? Uhum. Ou polipóides, você indica aí antes. Caso tenha algum sangramento que não seja típico de ou hemorroida ou fissura anal, mesmo assim precisa fazer a avaliação Avaliação. por causa que tem as doenças inflamatórias. Às vezes a pessoa com 20, 25 anos começa a ter história de diarreia e sangramento, a colonoscopia também se indica nesses casos. Mas para a prevenção de câncer, desde que não tenha história nenhum familiar, deve-se iniciar aos 45 anos. Entendi. Então, pulou de 50 para Ah, veio descendo. 45 anos. É. Entendi. E o, Ah, e o pessoal, assim, ainda tem muito preconceito, às vezes, com o exame e tal. Mudou alguma coisa da coluna do exame para veja agora? bem, a maior reclamação que a turma, os pacientes faziam quanto ao exame de colonoscopia, justamente era o preparo do Preparo, né? colo. Então, tem que ter uma diarreia, tem que tomar bastante líquido, e dependendo do líquido do preparo. Aí tem alguma diferença. Tem algumas clínicas que fazem o preparo com manitol, ainda é o mais convencional, Uhum. tradicional, mas porém ele é dá mais enjoo, dá Enjoo. mais náusea, né? E tem outros preparos, tem com lactulona, desde que não seja Alérgico, intolerante intolerante, né? à lactose, Lactose. né? Existe o Picoprep, que é um outro preparo muito bom e que a gente usa na nossa clínica, justamente com algum outro laxativo, né? E ingerir bastante líquido. O paciente que faz o preparo bem feito, além da gente conseguir fazer um exame bom, um exame que dê diagnóstico, todos levam vantagem, né? O Uhum. paciente sai de lá com uma resolução muito boa. Por outro lado, quem acha que não precisa tomar muito, chega lá, você não, às vezes não consegue completar o O exame exame, né? por Entendi. falta de limpeza do intestino. Intestino. Infelizmente, é o exame que se não estiver limpo, não consegue Não fazer, consegue ver. né? Então, Paulo, hoje, vamos dizer assim, a pessoa precisa disponibilizar de quanto tempo ela poder fazer o exame de colônia? Vamos dizer assim, desde o preparo até a pessoa se restabelecer novamente. Não, o preparo da coluna, se o paciente tem intestino funcionando normalmente, ele vai começar o preparo na véspera do exame Isso e um no dia dia do antes? exame. Isso, na véspera. Uhum. Vai fazer exame dia 10. Dia 9, ele vai tomar o laxante, tomar bastante líquido, água, andar um pouco, tudo. No dia 10 de manhã ainda toma outra dose e depois vai fazer o exame, ou dependendo da hora, final da manhã, começo da tarde, né? Uhum. Aí, se for no começo da tarde, dá tempo de tomar mais uma outra dose, mais líquido oral. É, Importante é avaliar o paciente se toma, faz uso de muita medicação, se toma anticoagulante, entendeu? Se toma aspirina, existem alguns medicamentos que precisam ser suspensos por uns 3 dias a 5 dias, dependendo do Uhum. medicamento. A gente sabe que tem um risco potencial, né, da coluna. Às vezes o pessoal tem um risco potencial. O senhor tem mais ou menos uma porcentagem de quantos por cento Veja bem, o risco da coluna normalmente é naquele paciente ou com mais idade, ou que já teve diverticulite, que é uma das a parede lesões, mais fininha, né? certo? Aí ele já teve inflamação, então ele tem a parede desses divertículos mais finos. Então, num exame, você pode ter alguma dificuldade, você pode ter, você coloca um pouquinho de ar, faz aspiração de tudo. Uhum. E tem paciente que, se ele teve diverticulite recente, é contraindicado fazer a colônia, até o preparo, né? Uhum. Então, você dá aí de 30 a 60 dias depois de uma crise de diverticulite, se for a causa, né? Uhum. Para se fazer a colônia. Então, Entendi. se você seguir esses princípios e o paciente não tem
complicações ou arritmias cardíacas, outras coisas, senão o paciente deveria fazer esse exame em internamento hospitalar, Entendi. certo? A gente avalia o paciente no consultório, pede, quando é externo, que eu faço bastante exames externos, a gente tem que saber o medicamento que usa, já existe o protocolo ali, né? Uhum. O que está tomando, o que não está, se dá para fazer. Senão, chega no dia do preparo, você vai ver que toma anticoagulante, não Aí pode já fazer aborta toda a procedimentos, missão, né? aí aborta procedimentos, Maravilha. certo?